Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta quarta-feira, dia 6 de outubro, estamos no nosso mês missionário, que tem como tema Jesus Cristo é missão. E animados pela mensagem do Papa Francisco para esse mês missionário, que escolheu como lema da sua mensagem: o que vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar. Então nós queremos nesse mês de outubro também, um pouquinho nessa perspectiva, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, agora queremos anunciar. Na verdade, este é o chão da missão, é o eixo do nosso anúncio. Não anunciamos uma ideia solta, anunciamos aquilo que vimos, que ouvimos, que experimentamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O texto que nós escolhemos nos Atos dos Apóstolos, Atos 16, 29 ao 34. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar, e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto que nós lemos, ele tem uma longa introdução, que depois na sua casa você pode também retomar o texto a partir dos primeiros versículos. Primeiro, Paulo e Silas chegam numa cidade e ali tem uma moça que faz adivinhos e ela é usada para isso, porque eles ganham dinheiro com ela fazendo esses adivinhos. E Paulo expulsa o demônio adivinho desta moça. E a moça fica liberta. Porém, perde a fonte de dinheiro. Com isso, Paulo e Silas serão presos, açoitados e colocados na prisão, vigiados por guardas. Durante a noite, Paulo e Silas começam a cantar os salmos. Ao invés de reclamar da prisão, ao invés de chorar, eles começam a louvar a Deus, a cantar. E enquanto cantavam, as correntes soltaram de seus braços e de seus pés. As portas se abriram e eles ficaram livres. E aí entra o texto que nós escutamos. O carcereiro, ao ver aquela cena, se desespera, pede tocha e grita: cadê vocês? Pensando que eles tinham fugido da cadeia. E Paulo e Silas diz: não se preocupe, estamos aqui, nós não fugimos. E logo o carcereiro percebe que ele está diante de um fato novo, que ele está diante de um anúncio diferente. E pergunta: o que devo fazer para ser salvo?
Paulo e diz: basta crer em Jesus. Eu quero crer, mas como? Paulo anuncia-lhe a palavra. Ele aceita, se converte, é batizado. E depois faz uma festa com todos da sua família. Queridos irmãos e irmãs, esse texto, com toda a sua beleza, ele narra para nós o caminho da iniciação à vida cristã. O início do ser cristão está essa pergunta: o que devo fazer? O desejo de conhecer Jesus. Esse é o princípio do ser cristão. E esse conhecer Jesus, que nasce da inquietação do coração, é consolado pela palavra de Deus. Por isso que a catequese começa com o primeiro anúncio, com o querigma, dizendo, em poucas palavras, quem é Jesus. Essa é a catequese primeira, essa é a catequese principal. É o anúncio da palavra de Deus. Ouvindo a palavra, essa pessoa que tem o desejo de conhecer Jesus, percebe que precisa mudar alguma coisa, que precisa fazer renúncias. É o que a igreja chama de conversão. Depois do desejo, da escuta da palavra, da conversão, aí sim vem os sacramentos. Primeiro o batismo e o crisma, como esse mergulhar em Cristo para se fazer nova criatura nele, e depois a Eucaristia. Aqui o texto narra belissimamente. Esse carcereiro deseja conhecer, escuta a palavra, é batizado e depois oferece um jantar, uma festa. Claro, é a celebração eucarística. Então hoje nós vamos perguntar: o que nós vimos e ouvimos em nossa paróquia neste tempo de pandemia? Olha, tanta coisa bonita, mas eu gostaria de destacar aqui duas coisas que nos chamam muita atenção. Primeiro, a nossa experiência das quartas da palavra. A igreja se reúne nas casas. Esse anúncio da palavra nas ruas, nas casas. Olha que maravilha! A nossa paróquia já está com mais de 50 grupos da quarta da palavra. Ali, as famílias, os jovens, as crianças, os idosos, em torno da palavra de Deus, escutando como esse carcereiro, fazendo o seu caminho de iniciação à vida cristã. Aqueles que estão iniciando ou aqueles que já estão aprofundando. Outra experiência bonita na nossa paróquia, que nós não fechamos as portas, nem para aqueles que chegam, muito menos para sair ao encontro dos mais necessitados. E eu estou falando na nossa rede solidária, que neste último ano fez um trabalho maravilhoso. Quantas famílias foram acolhidas? Já distribuímos em um ano mais de 1.500 cestas básicas. Temos o projeto Mulheres Adoçando Vidas, que é a economia solidária. Temos o projeto Reciclar é Cuidar. Quanto lixo é tirado e se transforma em material reciclável. Temos o projeto do bazar, onde as pessoas doam para podermos vender num preço acessível para todos. Sem contar o acompanhamento profissional de advogados, de psicólogos, que assim vai dando aquela assistência necessária, não a todos, claro, mas aqueles que gritam e batem a nossa porta. Queridos irmãos e irmãs,
temos vivido um pouco disso que Paulo e Silas vivenciaram. Um anúncio do Evangelho que converte. Um anúncio do Evangelho que se torna experiência com Jesus. Que a nossa catequese possa, de fato, seguir esses passos do Evangelho. Que jamais o batismo, a Eucaristia, o Crisma, os sacramentos sejam oferecidos sem antes esse desejo de conhecer Jesus, sem o anúncio, a escuta da palavra. Porque somente para aqueles que desejam conhecer e escutam a palavra, se abrem para o projeto de Jesus, podem acontecer o milagre, como aconteceu não só com o carcereiro, mas toda a sua família se tornarem cristãos. E eles fazem festa porque passaram a crer em Deus. Que nós também possamos manter em nosso coração esse desejo de conhecer a Deus, manter os ouvidos abertos para escutar a sua palavra e assim cantarmos e festejarmos a alegria da nossa fé em nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.